Mafud, história do palestra, interrogação ou exclamação. Mata no peito, no pique. Polêmica. Em 20 de setembro de novo, hein? 20 de setembro de 1942, vamos lá na arrancada heróica, essa coisa linda que os Palmeiras de novo, velho! O Palmeiras, em seu primeiro jogo com esse nome, no Pacaembu, vence na final o São Paulo por 3-1 e torna-se campeão paulista. Quem foi o autor do primeiro gol do Palmeiras, já com esse nome, e qual era a peculiaridade desse jogador? Não. Histórica. Não sabe, porque o primeiro gol do Palmeiras é do Cláudio Cristóvão do Pinho, que foi o maior artilheiro da história do Corinthians. Ele foi para o Corinthians depois, o maior artilheiro da história do Corinthians. Mas o primeiro gol do Palmeiras, com a camisa do Palmeiras mesmo, foi do Cláudio. O apelido do Cláudio era gerente, mas ele fez 305 gols no Corinthians. Você acha que eu vou fazer perguntas óbvias, do tipo falar sobre o Sócrates, sobre o Casagrande? Não, eu quero falar sobre dois personagens não tão famosos da época, mas que eram relevantes. Eu quero saber de que time vieram e pelo menos um time forte que esses caras tenham jogado depois daquela democracia. Eu quero saber de onde vieram e para onde foram depois do Corinthians os jogadores Alfinete e Daniel Gonzalez. O Daniel Gonzalez foi pro Vasco. O Daniel Gonzalez foi pro Vasco. E ele faleceu quando ele estava no Vasco. Isso eu lembro. Ele veio do Uruguai. Não é do Uruguai? Ele jogou num time brasileiro antes do Corinthians. Não vou lembrar. E o Alfinete. Eu acho que o Alfinete era um time. Só uma diquinha, vai. O Alfinete era um time menor antes do Corinthians. Interior, é isso. Devemos dar uma dica pro Dandão? Né? Dá uma dica, vai. Pode dar. Dá uma colher de cair. Me ajuda aí, né? O Alfinete vestiu, anunciando no Corinthians, ele vestiu em cores nobres. Boa dica, cara. Esse clube do interior é um clube com uma camisa de uma cor bastante simpática. Sim, senhor. 15 de Jaú. 15 de Jaú, ele veio. Agora, para onde ele foi? Cacete, não vou lembrar. Ele foi Santos, não foi São Paulo. Falei time grande. Eu acho que é Grêmio. Eu acho que é Grêmio. O Alfinete foi pro Grêmio. Agora lembrei. Então é isso. É isso, né? Entre o Corinthians e o Grêmio, se eu não me engano, o Alfinete jogou no Joinville. Se eu não me engano. Tá, pode ser. E o Daniel Gonzalez veio de onde, amigo? O Daniel Gonzalez eu não vou lembrar. Pode falar aí. Não vou ficar chutando, não. Pode falar. Pode chutar. Portuguesa? Certa resposta, Mafud acerta. Eu considero que Dandão foi bem nessa resposta. Bem. Para o André, pergunta internacional, de um time internacional. Que jogador do La Coruña, cobrador oficial de pênaltis da equipe, não bateu o pênalti decisivo aos 44 minutos do segundo tempo contra o Valência, na última rodada da Liga Espanhola, 93-94. Lembrando que o pênalti foi cobrado e desperdiçado pelo zagueiro sérvio Miroslav Djukic, mantendo o resultado em 0-0. Uma vitória daria o título espanhol à equipe de La Coruña. E quem acabou sendo o campeão da La Liga naquela temporada? E o outro time tinha ganhado na rodada. Já tinha ganhado. Então o La Coruña só podia ganhar. O pênalti aos 44 é muito dramático. O pênalti aos 44 do segundo tempo e esse cara não bate. E aí bate um outro cara lá. O Yugoslávio perde e joga fora o título. Isso. Mais ou menos como a Batalha dos Aflitos, né? Bem parecido, né? O drama. Bom, cara, aquele time do La Coruña não tinha tantos jogadores famosos. Assim, pra você fazer essa pergunta, o artilheiro do time deve ter dado aquela pipocada. Você falou em pipoca. Mas imagino que se foi ele depois, algumas semanas depois, ele foi tetracampeão nos Estados Unidos. Então eu acho que foi o Bebeto. Quanto ao campeão, cara, eu vou falar Real Madrid porque o Barcelona do ano anterior, com o Romário, ele foi campeão.
mas eu acho que em 94 o Barcelona não foi campeão. O campeão deve ter sido o Real Madrid e o batedor que amarelou deve ter sido o Bebeto. A pergunta era o batedor. O batedor foi o Bebeto. O batedor que não bateu era o Bebeto. Quem ramelou foi o Bebeto. Quem ramelou foi o Bebeto e o campeão foi o Barcelona. O Barça ganhou o campeonato. Vamos lá, da Gama. Na Ótima Comédia, quem vai ficar com Mary? De 1998, Ted e Ben Stiller finalmente tem um encontro marcado com Mary, que é a Cameron Diaz, anos depois de sua frustrada tentativa de namorar a loira, ainda nos tempos do colégio. O falso detetive Pat Healy, Matt Damon, no entanto, dá um conselho para Ted... Dá um conselho para Ted se dar bem com Mary nesse tão esperado encontro. Qual é o conselho da Gama? Qual é o conselho que ele dá? A dica dá certo? Vou falar um pouquinho da história, que eu adoro. Não tem tempo não, irmão. E é rápido. Fala da Gama. Ele conhece ela na escola e ele se afasta dela após um incidente peculiar. Ele prende o pirulito no zíper da calça e a cena é mostrada. E tanto a Mary quanto o resto do mundo vem, os bombeiros são chamados, mas vem o rapaz com o pirulito preso no zíper. E muitos anos depois, ele tem uma disputa pela Mary. E o conselho que o falso detetive, que é o Matt Damon, dá, para que ele tenha um encontro agradável, que ele fique tão ansioso em pegar ela, beijar, é que ele se masturbe antes. E aí ele fala, puxa, que legal, então vou fazer isso. E ele vai para a prática alguns minutos antes da pobre Mary chegar na casa dele, né? E aí ele performa o ato. E aí ele fala, puxa, mas para onde foi parar, né, o produto da minha masturbação? Parou. E aí toca a campainha, é a Mary, e ele vai atender a porta, assim, aí ela olha e ele tá com um gel pendente do rosto, assim, ela fala, você estava passando gel e escorreu? Aí ela pega aquilo do rosto dele e passa no cabelo. E a cena seguinte, ela com um topete de um medical field. Esse filme é politicamente incorreto total, é escatológico. Acertou. E casal que nas filmagens começou a namorar de verdade? Casal do filme. Ok. Não sei, foi a Cameron Diaz com o Matt Dillon? Sim, senhor. Eles namoraram na vida real. Mesmo? É mesmo. Mas boa, não eu sabia que eles tinham namorado, mas não a partir desse filme. Obrigado. Gama, André, muito bem. vai lá. Vamos lá, Mafudi. Palmeiras, né? De quem é a frase explicar a emoção de ser palmeirense a um palmeirense é desnecessário. E a quem não é palmeirense é impossível. Faz outra. Não ouvi a resposta. Quem é ele? Mas essa é muito fácil mesmo. Joel Mirbetti. Explicar o que é ser palmeirense a quem não é palmeirense é completamente impossível. E explicar o que é ser palmeirense a um palmeirense é absolutamente desnecessário. Isso, acertou, vale ponto, beleza, faz outra, vai. Por quê? Porra, não é tão óbvio assim, né? A quem é atribuída a frase... Vou fazer mais uma frase. A quem é atribuída a frase: o Corinthians é o nosso rival, o São Paulo é o nosso inimigo. Ela é atribuída a é um jogador histórico do Palmeiras. E vem lá de trás. Putz, cara. Lá de trás? Vem lá de trás. Eu já escutei o Marcos falando isso, mas ele repetiu uma frase que falaram para ele. E vem... Porque eu escutei o Marcos falando o seguinte, ele falou o seguinte: quando a gente chega no Palmeiras, eles pegam a gente e explicam que Corinthians é rival, São Paulo é inimigo. Goleiro. O Berdan. Catani. Que sucedeu... mas é atribuída a ele, cara. E sucedeu... Praticamente sucedeu o meu avô, né? No Palmeiras. O Jurandir teve um goleiro no meio aí, mas ficou pouco tempo aí.
Aliás, o Berdan Catani, goleiro do Palmeiras no Mundial de 51, certo? Será? Não. Errado. Quem era? Fábio. Certo. Fábio. Pergunta número 4 para o Dandão. É uma pergunta que eu recebi de novo de mim mesmo. Dandão, o Timão foi bicampeão brasileiro em 98 e 99. Bons tempos, né, cara? Que o Corinthians dominava o futebol brasileiro e tinha que aguentar o Palmeiras dominar o futebol sul-americano. É uma coisa triste na vida de você. O campeonato de 98 e de 99, eles tiveram uma particularidade que eram os playoffs, onde eram 2 ou 3 jogos dependendo da combinação de pontos. Não era só ida e volta, havia sempre um terceiro jogo na casa do time de melhor campanha. Em 98 e 99, você é capaz de apontar quais times o Corinthians disputou esses 6 playoffs? Foram 3 em 98, 3 em 99. Bom, eu não vou falar pela ordem, vou falando. Vai falando. 98 no segundo playoff pela ordem, né? É o Santos. Semifinal, certo. Semifinal, é o Santos. Cresce bastante o clássico, boa bola e deu certo! O errado deu certo, lá vai Índio, fintou, que consciência, Edilson! E a final Cruzeiro, em 98. Ricardinho, Dinei. Botou, deu condição legal, olha o gol do título! Gol! 99 a final Atlético Mineiro, 0x0 foi vice-campeão. Lindo toque, Macleber. É só acertar que eu grito gol. Cruzou na área, Luizão de cabeça. Gol! As quartas de 98 é o Grêmio. É o Grêmio. Marcelinho bateu. A semifinal de 99 é o São Paulo. Rincon tá na frente, arriscou, vai bater dali, avisou o Ricardinho, tentou lance individual, que bola do Ricardinho! Gol! E as quartas de 99 houve um jogo decisivo muito recentemente contra esse time. A semifinal foi contra o São Paulo. Guarani. Inverteu bem, Marcelinho aparece lá pelo lado direito, quem marca é o Valdir Souza, ele descola o espaço para o cruzamento, Kleber voou, não achou, gol! Pro André. No dia 1º de maio de 1994 morreu Ayrton Senna, após acidente em Imola. Contra quem o Palestra Itália, ex-Palestra, atuou nesse triste e inesquecível dia? Estava comigo lá, Mafudi? Você foi comigo nesse dia? Tá. Não. Cara, que beleza, velho. Fácil. São Paulo 2, Palmeiras 3. E agora nós temos a homenagem do futebol de São Paulo e do futebol do Brasil a Ayrton Senna. A gente não foi campeão paulista, bicampeão paulista aquele dia, mas isso encaminhou muito bem. O título foi conquistado no dia 12 de maio em Santo André. São Paulo 2, Palmeiras 3, mole, passa a régua, vambora. Tá, mas tem tempinho ainda. Teve uma briga nesse jogo, né? Não foi esse? O Valber e o Antônio Carlos. A briga do Valber e o Antônio Carlos, e teve o famoso caso do Luxemburgo xingando a galera porque a gente reclamou da entrada do Maurílio, na primeira bola do Maurílio, ele empatou o jogo. Para autorizar a entrada do Maurílio, 15 no lugar do Cláudio. Está sendo chamado de burro. O Vanderlei, perdão, Jorge. Está sendo chamado de burro pela torcida do Palmeiras.
Tele mexeu aos 26, o Vanderlei mexe aos 29. Olha a cobrança do Mazinho. Olha o desvio lá dentro, sobrou para o Maurílio. Gol! Isso aí, exatamente. Os gols da partida. Edilson. Acabou com ele. Levantamento do Leonardo. Gol! Euler. Sobrou pro Zinho. Disparou, Zete, olha a sobra. Gol! Miller, 35 do primeiro tempo. Agora é o lateral do São Paulo. Bom levantamento, Kleber tirou. Vamos ver essa sobra. Gol! Depois empata o Maurílio. E quem que desempata? Roberto tomou grande distância. Evaí vai bater. Olha lá! Gol! Evair, eu tenho de falta, cara. Chupa Zete. Evair 3-2. Evair 3-2, certo? Aliás, o jogo que o Zete fechou o gol na Libertadores foi 0-0. Foi na quarta-feira anterior a esse jogo. Da Gama agora, no filme Os Safados, de 1989, em uma das cenas mais hilárias do cinema, o trambiqueiro Fred Benson, Steve Martin, se faz passar por um oficial do exército americano que fica paraplégico, de forma psicossomática. Ele fala que ele ficou paraplégico, né? Após a traição da esposa. Uma milionária americana se compadece com o trauma de Fred, que teste o doutor Schaffenhauser aplica em Fred para testar a paralisia nas pernas do oficial do exército. O filme Os Safados é uma refilmagem de um outro filme com David Niven, e a história é a mesma, são dois trambiqueiros, nesse caso se passa na Riviera Francesa, e o Michael Caine é um trambiqueiro elegante. Ele conhece o Steve Martin, que é um trambiqueiro americano, e eles decidem que a cidade é muito pequena para os dois, e eles propõem um desafio, tirar dinheiro da primeira milionária que aparecer, e eles encontram essa americana, uma herdeira de pasta de dente, e aí ela se compadece do Fred, que está de cadeira de rodas, e aí o Michael Caine ele performa um médico, e ele fala: olha, eu vou ter que fazer um teste nas suas pernas, eu tenho certeza que você vai voltar a andar, mas primeiro eu preciso testar a sensibilidade. Ele pega uma vara de marmelo, ele arranca de um arbusto que tem dentro do quarto, aí ele pega a vara assim, ele... deve servir para mim. Aí ele chega nas pernas do pobre Fred, que é o Steve Martin, arregaça as calças dele, pega a vara e... Tá sentindo alguma coisa? Nada. Não. Aí ele pega a vara de novo. Pá! Tá sentindo alguma coisa? Nada, é? Aí a última cena, ele sai correndo assim, pela distância, dá um pulo, dá uma cacetada nas pernas dele. O Steve Martin quase desmaia de dor. Não sentiu nada aí? Não? Este caso me intriga, Janet. Eu vou aceitar o oficial Benson como paciente. Ouviu isso, Fred? Acha mesmo que pode fazê-lo voltar a andar? Eu farei com que ele corra, pule, grite, berre. O meu nome não é Dr. Emil Schaffhausen. Terceiro. Doutor, ele se emocionou tanto que está chorando. Você acertou, é isso. Eu só quero que tenha uma continuação dessa cena rapidinho. O que acontece quando, durante o tratamento do cara lá, do outro pilantra, que se faz passar por médico, o que acontece durante o tratamento é que a mocinha do filme, a moça lá, ela implora pro Steve Martin, pro Fred, se levantar da cadeira de rodas e caminhar até perto da cama do quarto dela. Ele levanta e já sai correndo em direção a ela. Come on. You can do it. Come on. Take a step. That's it. I made it. Yes, Freddie, you made it. Uma food, né? É sobre o Palmeiras,
Mas fala sobre o Pacaembu, tá? Qual é a partida de inauguração do Pacaembu em 28 de abril de 1940? Palmeiras e Curitiba. Palmeiras Não? 6, Curitiba 2. Palestra Itália Palestra e 6, Curitiba. Curitiba 2. E o Corinthians ganhou de 4-2 do Atlético Mineiro na sequência. E o Zequinha do Curitiba que marcou o primeiro gol. Em 2005, o Corinthians, aquele título roubado, o Corinthians ele teve um jogo, uma vitória contra o Santos por 7-1. E depois uma vitória essa, roubadíssima na Vila Belmiro, porque o Corinthians já havia perdido, refizeram o jogo. E o Corinthians vence na Vila Belmiro para revolta total dos jogadores do Santos, da torcida, da imprensa, de todo mundo. Da imprensa não, né? De toda a coletividade, pelo menos a imprensa e o próprio time do Corinthians. Havia ali, naquele elenco do Santos, um jogador que fez muito sucesso com a camisa do Corinthians. Quem era esse jogador? Nesse jogo especificamente ou no time do Santos? No time do Santos. Nesse ano. Nesse jogo na Vila Belmiro. Nesse jogo na Vila. Na Vila Belmiro. Se eu não me engano, eu não sei se foi ele ou foi o Giovani, pega a bola e dá um pico para a arquibancada de revolta. O Corinthians tem que ser campeão. Ponto. Aceitem que dói menos. Foi mais ou menos assim. Kleber, atrás esquerdo. Errou. Eu vou dar uma última dica. Ele é um dos poucos jogadores que jogou nos 4 grandes de São Paulo. É o Luizão? É o Luizão? Porque o Luizão jogou em 2005 no São Paulo também, né? Com uma ajudinha, mas foi, né? Tá, então é isso aí. Momento da Gama agora. Momento da Gama. Senna ou Piquet? Piquet. Piquet. Não pestanejei. Senna. Eu falaria Piquet há um tempo atrás, hoje eu falo Senna. Vamos lá. Bis ou Kit Kat? Bis. Kit Kat. Mahfoud? Bis é insuperável. Bis. Gosto muito de Kit Kat, mas Bis. Beatles ou Rolling Stones? Famosa. Beatles. Rolling Stones. Beatles com sobras, cara. Nossa. Não. Beatles. Romário ou Fenômeno? Romário. Dá nem pra Romário. Como não dá nem pra... Fenômeno, porra. Marketing e Fenômeno. E pra finalizar... Essa é difícil. Pra finalizar, Bruna Lombardi ou Maite Proença? Bruna Lombardi. Maite é mais bonita. Eu não pestanejei nenhuma. Não, a Maite é mais bonita. A Bruna é mais a beleza dela é mais longeva, né? Mas no auge... A Bruna é Deus, assim, eterno. A Maite é bonita desde sempre. O auge da Maite, eu acho que é maior. Eu posso aumentar o 3-1 ou manter ou empatar. Bruna Lombardi para empatar 2-2 e é o fim do momento da Gama. Galera, valeu. Creo que esta investigación para saber quién es el Mr. Fosfosol no tiene ningún sentido. Afinal, yo domino esta jossa toda e deitei nesses pechos de galinhas. Ou pódio, como prefieras. Mi conhecimento sobre a história de Palmeira fala por si só. Pode entregar o troféu Fosfosol na minha casa em Punta del Este de Uruguai.
Isso eu sabia até o nome de goleiro de nosso Mundial del 51. Aquilo era o Mundial? Bom, deixa pra lá. Pode até existir, mas eu não conheço quem saiba mais sobre a sétima arte do que eu. O Oscar Fossozol vai pra minha casa. Te cuida, Roberto Sadovski. Spielberg, beijo e me liga. Acho que tênis, basquete ou futebol, não importa o esporte, a vitória sempre será minha. Ainda mais falando sobre o Coringão, né? Mas como todos sabem, ser corintiano é ir além, de ser ou não ser o primeiro. Apesar que esse negócio de número é um pouco confuso pra nós, né? Uma Libertadores e 2 Mundiais? Deixa estar.